Olá irmãos, tudo bem com vocês? Hoje mensagem para a família e o título do vídeo de hoje é Deus nos coloca no lugar certo. Vamos ler Ruth 2, do 1 ao 6. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi, e seu nome era Boaz, que significa valente. Certo dia, Ruth, a moabita, sugeriu a Noemi: permite que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou. Vai, minha filha. Então Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que o Senhor esteja convosco. Diante do que eles responderam, que o Senhor te abençoe. Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? E o servo capataz dos ceifeiros respondeu: esta jovem é a moabita que voltou com Noemi nos campos de Moabe. Irmãos, aqui nós vemos a história de Ruth, uma mulher que saiu da terra dela e foi com Noemi, uma mulher que estava amargurada por uma outra terra desconhecida que ela não conhecia, e aqui ela sai para trabalhar porque não tinha homem, né? E ali naquela época, naquela cultura, era muito importante que tivesse um homem dentro de casa pelo nome da família. Ruth, então, não tendo, né, nem Noemi nem Ruth tendo isso dentro de casa, ela mesma sai dentro da lei do povo daquela época, daquela cultura, e vai respigar, vai trabalhar para conseguir o sustento dela e da sogra dela. E no meio desse caminho, ela diz algumas versões que casualmente, mas a gente sabe que para o Criador nada é por acaso, ela caiu no terreno de Boaz, um homem que nós acabamos de ler aqui, que mais tarde veio se casar com ela. O que acontece, irmãos? Existem coisas, né, que dá pra gente se esforçar para fazer. E às vezes são coisas que nem sempre são agradáveis de se fazer. Mas quando nós nos esforçamos para fazer, igual Ruth, talvez para algumas pessoas, se a pessoa fosse altiva, a pessoa ia falar: não, eu vou respigar, catar o resto dos outros. Aquilo poderia ser humilhante para algumas pessoas. Eu, ainda mais viúva, nessa condição que eu estou, largada, e agora eu estou assim, assado. Não. Ruth, ela não se fez de coitada. Ruth não foi orgulhosa por ter que catar, né, pegar o resto dos outros. Ela simplesmente fez aquilo que era necessário para ela fazer para a sobrevivência dela. E fazendo isso, e ajudando a sogra dela, o Criador, eu tenho certeza que isso aqui foi a mão do próprio Criador, colocando no caminho dela aquilo que ia transformar, e transformou a vida dela e da sogra dela, e consequentemente também a nossa vida hoje. O que acontece? Às vezes dá pra gente se esforçar um pouco mais, às vezes dá pra gente sair daquele lugar do eu sou coitada. Ah, mas como isso pode ter acontecido comigo? Às vezes tem oportunidades que o Criador coloca na nossa vida que pode salvar a nossa família, que pode mudar a história da nossa família, assim como ele colocou essa oportunidade aqui para Ruth catar o resto dos outros. Mas é resto, eu não quero catar o resto dos outros. Mas às vezes aquilo é o que o Criador tem como uma ponte para você chegar onde Ele quer que você chegue, para que você seja abençoado e a sua família também seja abençoada. O Criador, Ele exalta aqueles que se humilham diante dEle, e Ele abate aqueles que se colocam como orgulhosos diante dEle. Ruth, quando teve esse posicionamento de humildade, de ir lá e respigar, ela encontrou favor. Em primeiro lugar, não foi de Boaz. Em primeiro lugar, ela encontrou o favor do próprio Criador. Se você continuar lendo o texto, você vai ver como ela foi beneficiada. A mesma coisa o Criador faz pra gente. E eu pergunto, que oportunidade o Criador tem colocado à frente da nossa família? Mesmo que pareça ser pequena e insignificante, o que Ele tem colocado diante dos nossos olhos que pode nos ajudar
porque de repente aquilo ali é que vai mudar a história da nossa família ou algum tipo de crise que está tendo na nossa família, porque a família aqui de Ruth estava em crise. Ela tinha perdido o marido, Noemi também tinha perdido Noemi perdeu os filhos, elas estavam numa época de dor, de sofrimento. E aquela oportunidade parecia ser pequena, parecia ser algo que ela... Ai, nossa, mas eu estou quase implorando por isso aqui. Não, ela não estava quase implorando por aquilo ali. Ela estava num caminho que ia levar ela e levou ela a mudar totalmente de vida. De uma mulher que estava catando o resto dos outros, e em outro momento ela já era uma mulher casada com um homem rico, poderoso, e até hoje é reconhecida no mundo todo, onde as pessoas conhecem a história de Davi, por exemplo, lendo, acaba conhecendo a história de Ruth. Naquele lugar que às vezes parece ser desprezível, naquela oportunidade que às vezes parece ser humilhante, mas você sente que é o próprio Criador colocando ali na sua frente. Pode ser uma oportunidade para você, a sua vida e a vida da sua família mudar. É questão de humildade para descer até onde Ele está mandando a gente descer, fazer o que a gente tem que fazer, para depois ser honrado pelo próprio Criador, porque não é o homem em primeiro lugar é o Criador que honra, porque quando o Criador quer honrar, até o nosso inimigo Ele usa para honrar a nossa vida, depois que a gente se humilha diante dele, dentro daquilo que Ele colocou na nossa frente. Vamos orar? Meu Criador dos céus e da terra, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha entrar nos nossos corações agora e tirar todo tipo de orgulho, de altivez. Meu Pai, não permita que nós venhamos perder oportunidades, meu Pai, por causa de orgulho, por causa de altivez, porque a gente se acha melhor do que determinadas pessoas, melhor do que determinadas situações. Não permita, meu Pai, que o orgulho venha roubar da gente oportunidades. Tira o orgulho do nosso coração, meu Pai. Trabalha na nossa mente, no nosso coração. Nos ensina que perder, não para o Senhor, às vezes o perder é ganhar. Cristo perdeu a vida dele, mas ao mesmo tempo ele ganhou a vida eterna. E ganhou a vida eterna para todos. Meu Pai, nos ensina isso, porque nós, como seres humanos, temos muita dificuldade de abrir mão, de deixar ir. Nós temos muita dificuldade de correr atrás de coisas que nós às vezes nos empenhamos tanto para querer algo maior. A gente estudou às vezes para ter algo maior e melhor. Às vezes a gente fez tanta coisa para ter algo maior e melhor, e às vezes o nosso currículo é bom e tudo mais, mas aí o Senhor vem dar uma oportunidade menor do que aquela que nós esperávamos conseguir. Meu Pai, por favor, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda. Meu Pai, por favor, em nome de Jesus Cristo, não permita que nós venhamos perder essa oportunidade, porque isso vai abençoar a nossa família, isso vai abençoar a nossa vida. Por favor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, é o que nós pedimos e te agradecemos. Continua, por favor, guardando a nossa família em nome de Jesus Cristo. Irmãos, vamos descer a casa do olheiro. E se for necessário, vamos catar as nossas espigas, porque é no caminho, catando as espigas, o resto dos outros, que o Criador vai nos abençoar. Se é de fato que Ele colocou a gente lá para catar, então vamos catar. Até quando, Ângela? Até quando Ele beneficiar a gente, até quando Ele disser, agora basta, porque agora eu vou começar a agir. Amém, irmãos? Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo.